Bom, então vamos dar início aqui à atividade. Então, boa tarde mais uma vez a todos presentes. Obrigado pela presença, especialmente ao professor Thiago Silva pela disponibilidade em participar com a gente desse primeiro encontro aqui, desses primeiros seminários do PPG Comp, segundo semestre. Então, o professor Thiago vai falar com a gente um pouquinho sobre Good Web, o uso de mídias sociais para o entendimento das sociedades urbanas. O professor Thiago, ele é professor visitante na University of Toronto, no Canadá, possui um cargo de professor adjunto no Departamento de Informática da UTFPR em Curitiba. Em 2014, recebeu o título de doutor em Ciência da Computação pela Federal de Minas Gerais, com doutorado sanduíche pela University of Birmingham, Reino Unido, no INRIA Paris, em 2013, onde a gente conheceu, na verdade, né, enquanto fazia lá o sanduíche, estudamos juntos lá. Em 2011 e 2018, foi um pesquisador visitante na Telecom Itália, na University of Quebec, no Canadá, né, com duas atividades ali. Foi agraciado com o prêmio de melhor trabalho, menção honrosa, em diversos eventos de reconhecido prestígio, e alguns de seus interesses de pesquisa incluem mineração de dados urbanos e sociais, análise de redes complexas e ciência de dados, e mais informações, tem um link aqui, depois vou passar para vocês também, ele pode depois compartilhar com vocês. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo aí ao PPG Comp, virtualmente, por enquanto, né? A gente tem expectativa de poder te trazer para cá em outras oportunidades também presencialmente, mas fique à vontade aí para fazer a apresentação. Se você tem algum slide, alguma coisa, é só compartilhar ali com a telinha embaixo ali. Como que é? Share my screen, certo? Isso, do lado da mãozinha. Vocês estão vendo, pessoal? Minha Tô tela? Uhum. Se alguém, assim, aqui eu não consigo ver nada, né? Só minha tela mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aparece para mim aqui? Parece uma janelinha, acho. Mas eu posso ir monitorando aqui também, né? Qualquer coisa eu te... Quer fazer esse teste? Deixa eu colocar em full screen. Faz uma... Eu vi que tem um ícone de uma chamada ali, né? De uma... Apareceu alguma coisinha? Tenta chamar minha... Pareceu um barulho estranho aqui. Viu minha mãozinha, hein? Não vi nada, mas eu ouvi um barulho. Ah, tá. Mas qualquer coisa eu vou monitorando aqui, se tiver alguma coisa. Ou o pessoal mesmo pode abrir o microfone, né? Se você permitir. Então, exatamente. Eu não importo, tá, pessoal? Quem tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone, né? Não precisa esperar até o final, né? Se tiver alguma dúvida ali naquele momento, se quiser fazer a pergunta ali, por mim é ok, tá? Beleza? Então pode ou chamar minha atenção ou ligar o microfone, né? E eu acho que eu ouço vocês. Beleza? Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Fico muito feliz de participar aqui com vocês hoje, tá? Principalmente em colaborar com esses programas novos, né, do Paraná, né? Fico bacana de ver que cada vez mais a gente tem mais programas no Brasil inteiro e principalmente no Paraná, né? Bom, então, pessoal, essa palestra, basicamente eu tenho o objetivo de passar alguns dos trabalhos que eu tenho feito, tá? Para ilustrar essa temática que o Luiz apresentou para vocês, né? Aqui tem o meu site, tá? Se alguém quiser saber mais, tem o link, tem vários trabalhos e outros materiais, tá? Ficam disponíveis publicamente, então vocês podem acessar e também me mandar um e-mail, né, obviamente. Bom, essas pesquisas que eu vou apresentar para vocês, eu tenho financiamento de algumas agências, né, então eu quero agradecer também essas agências, em particular a CAPES, FAPESP e CNPq. São projetos que são financiados, tá? Então, essas pesquisas que eu estou mencionando aqui têm financiamento dessas agências, né? E é importante fazer esse agradecimento aqui, tá bom? Bom, como o Luiz mencionou, né, eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Curitiba, né? A gente tem vários
várias unidades em várias cidades do Paraná, né, mas eu estou atualmente em Curitiba, e Curitiba para vocês, dispensa uma introdução, né, todo mundo sabe que é uma cidade excelente para morar, né, eu fico muito feliz de estar baseado em Curitiba também. Particularmente, na nossa unidade em Curitiba, a gente tem 3 pontos, né, a gente tem 3 campos, né, na cidade, né, o campus Ecoville, o campus Neoville e o campus Centro, que é onde o departamento de informática está baseado, tá? E é o melhor lugar para se estar, na minha opinião. Então, fica do lado do shopping Estação, para quem conhece Curitiba, né? É um lugar muito fácil acesso, bem interessante, né? Uma região bem bacana da cidade. Bom, na UTFPR, eu sou professor de mineração de dados, ciência de dados, tá? E, assim, eu tenho um interesse muito grande por sociedades urbanas, né? Assim, e quando a gente fala em sociedades urbanas, né, tem vários aspectos que me interessam, né, na perspectiva de estudo, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, o que eu venho pesquisando recentemente, tem várias temáticas, né? Mas, assim, um ponto principal de todos os trabalhos que eu faço, né, eu preciso de dados, eu preciso sensoriar o ambiente, né? Tem várias formas de fazer esse sensoramento, né? A coleta de dados de um fenômeno, né? De um ambiente qualquer, né? Por exemplo, a gente poderia usar sensores físicos, né? Sensores que a gente compra na loja e monta uma rede, né, de sensoramento para fazer essa coleta, né? Ou a gente poderia utilizar questionários ou entrevistas, né? Então, tudo que eu falo que é método tradicional de obtenção de dados são essas fontes, né, que já são bem difundidas, né, de obtenção de dados, tá? Mas, assim, essas fontes tradicionais, né, se a gente fala no monitoramento em larga escala, elas sofrem algumas limitações, né? Por exemplo, pensa numa rede de sensores físicos, né? Se eu quiser monitorar uma cidade inteira do tamanho de São Paulo, por exemplo, fica uma rede muito cara e quase inviável, né, de ser montada. Tem limitações, inclusive, tecnológicas, né, para isso. Se eu quiser monitorar um país inteiro, aí o desafio fica maior ainda, né. Se eu penso, por exemplo, em questionários, né, entrevistas, por exemplo, se eu quiser saber a opinião de várias pessoas, é difícil a gente ter acesso, né? Tanto é que essas pesquisas, por exemplo, de opinião política, elas são demoradas, né? E são caras de serem realizadas. E a gente também não tem a opinião de todo mundo, né? Do país inteiro, só de uma amostra, né? E não necessariamente essa amostra é representativa, né? Em alguns casos, né? Então, essa é a pergunta que surge, né? Da perspectiva da ciência da computação, a gente consegue pensar em alternativas, né, de coleta de dados que auxiliem no estudo de sociedades urbanas, né? Então, essa é uma pergunta-chave que eu venho trabalhando recentemente, né? E, assim, se a gente pensa o que está acontecendo hoje, né, o mundo está massivamente conectado. É um fenômeno que a gente nunca viu antes, né? Isso tudo é muito conectado com a web, principalmente com mídias sociais, né? Então, as pessoas realmente usam massivamente esses sistemas, né? Compartilhando diversos dados, né? Dos mais diversos aspectos que a gente pode pensar da sociedade urbana, né? Então, o que eu faço nas minhas pesquisas, né? É encarar esses usuários com seus dispositivos móveis, né? Ou não necessariamente móveis, né, compartilhando dados na web, né, particularmente nas mídias sociais, eu encaro, então, esses indivíduos, né, como sensores sociais, tá? E o dado que esse sensor social, entre aspas, compartilha, né, ele é interessante por diversas razões, diversos motivos, né? Primeiramente, porque a preferência desse usuário, né, quando, por exemplo, ele compartilha um restaurante, alguma atividade que essa pessoa realizou, né,
implicitamente as preferências desse indivíduo são capturadas, né? E essa informação, ela é muito valiosa. Então, essa informação implícita, ela tem um valor muito grande, né? Além disso, a gente está falando de dados em larga escala, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Instagram aqui, né? Facilmente a gente está falando na casa de milhões de fotos, né, por mês, né? Então, são sistemas que as pessoas usam com um volume muito grande, né? Compartilhando muitos dados por dia, por hora, né? Então, cobrindo aí diversos momentos do dia. Atualmente, eu tenho as 4 grandes direções, né, que eu sigo aqui. E todas essas direções, como eu falei, são suportadas atualmente por alguns projetos, né, de algumas agências de pesquisa. Então, tudo que eu faço é muito data-driven, né, eu sempre uso dados, né, todas as minhas pesquisas eu uso dado para tomar alguma decisão ou entender algum fenômeno, né. Alô? Estou te ouvindo, Thiago. Te ouvindo. Estão me ouvindo? De vez em quando eu vou dar um ping em vocês, só para certificar que vocês estão aqui comigo, tá? Beleza. Beleza? Bom, então as minhas pesquisas, elas sempre dependem de dados, né? E a fonte que eu uso atualmente com maior expressividade são as mídias sociais, né? Por exemplo, coisas que a gente faz atualmente é o estudo de mobilidade, né? Para entender, por exemplo, como que interesses particulares das pessoas estão linkados com a mobilidade que ela realiza na cidade, né? Para isso, a gente recentemente analisou dados do Foursquare, e essa fonte de dados, né, o Foursquare, para quem não conhece, é um sistema onde a pessoa fala onde ela esteve, né? Então, eu posso mostrar para os meus amigos que eu estive em uma escola, por exemplo, né? Ou que eu estive em um bar, né? Um restaurante, enfim, em vários tipos de locais, né? Então, dessa forma, eu consigo entender onde as pessoas vão e também quais atividades elas estão realizando, né? Dado que eu tenho essa semântica do local, né? Eu entendo a semântica da mobilidade, né? Então, eu consigo expressar interesses, né? Que as pessoas estão realizando em determinados caminhos que ela percorreu, né? Isso abre um leque de oportunidades grandes, né? Outra frente de trabalhos, né, o estudo de diferenças culturais. Então, isso eu vou deixar para falar depois, que eu tenho um exemplo maior, né? Uma outra área é o estudo de semântica, né? De uma determinada área, né? Por exemplo, uma semântica de uma área é um label, um rótulo que a gente pode colocar em algum bairro, por exemplo, né? Por exemplo, pode ser um bairro hipster, né? Então, é isso que eu falo que é uma semântica, né? E além disso, vai além do que de só colocar o rótulo, né? Eu tenho interesse em entender o que provoca esse rótulo também, e como que um rótulo deixa de existir, né? Então, aí, vejo que estou falando de evolução, né? Você pensa numa área que ficou hipster, o que fez essa área ficar hipster, né? A gente consegue entender esse fenômeno, né? E também, uma outra frente que eu venho trabalhando são fenômenos polarizados, né? Sempre assim, eu faço um modelo, analiso dados que a gente faz essa modelagem, e no final a gente tenta dar uma aplicabilidade, né? Essa característica final aqui, ela é uma característica interessante do nosso programa, né? Da UTF-PR, porque é muito conectado com o mercado, né? Então, eu me preocupo muito com isso, em dar uma aplicabilidade, né? Por exemplo, que poderia gerar um novo serviço, né, uma nova ferramenta, com o intuito de alavancar novos serviços, né, novas oportunidades, né? Para startups ou empresas já estabilizadas, né?
Nessa pesquisa, nessa palestra, eu vou falar 2 exemplos com um pouco mais de detalhes sobre essas 2 frentes, tá? Para vocês. Então, o primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é nessa frente de estudos de diferenças culturais, que é baseado nesse trabalho aqui que foi publicado na Information Systems em 2017, tá? E eu tenho esses colaboradores, né? Alguns colaboradores da UFMG e da UCL, né, que é a Universidade College London, tá? Que é o Mirko Mussolesi. Bom, primeiro, por que estudar isso, né? Primeiramente, assim, o que eu estou falando que é um estudo de diferenças culturais, né? Eu quero entender, por exemplo, nesse tipo de estudo, né, se o brasileiro ele é mais similar ao americano ou ao japonês, por exemplo, né? Então, é isso que é o estudo de diferenças culturais, né? Então, se a gente pensa em fazer esse tipo de estudo, né, fica fácil perceber que dado para esse tipo de estudo é muito difícil, né, de obter. Por quê? Se eu penso, por exemplo, em surveys, né, eu teria que ter a opinião de várias pessoas em vários países, né? Imagina, isso não é fácil de obter. Fica difícil obter opiniões de pessoas no próprio país, e quando eu penso em opiniões de pessoas em vários outros países, né, fica mais difícil ainda. Então, tem limitações, inclusive, agora de língua, né? E interpretação do que as pessoas querem dizer, né? Então, isso é muito caro de obter dados dessa forma. Daí, como eu falei, né, será que a gente consegue, então, pensar em métodos alternativos, né? Então, nesse caso aqui, será que a gente poderia usar mídia social para extrair características culturais, para tornar esse tipo de estudo mais fácil, né? Então, essa foi uma pergunta que a gente fez, né? E, assim, uma coisa que a gente sabe, né, é que hábitos alimentares e hábitos de bebida representam muito bem elementos culturais, né? Então, por exemplo, se vocês olharem essas fotos aqui, fica fácil conectar com culturas, né? Essa primeira foto aqui, né, o sushi, então, imediatamente a gente já faz um link, né, com a cultura japonesa, por exemplo. Hambúrguer, a mesma coisa, com a cultura americana, né? Massas com a cultura italiana, e a mesma coisa para bebidas, né? Então, é uma coisa super brasileira, né, que é a caipirinha, e por aí vai, né? Então, a gente sabe que essas características, isso não foi eu que pensei, né? Isso já é estabelecido na literatura, né? Então, a gente sabe disso, né? E o que a gente fez nesse trabalho, né, foi explorar, então, essa fonte do Foursquare, que eu mencionei anteriormente, né? Então, eu sei onde as pessoas estão indo, né? Por exemplo, eu sei se uma pessoa foi num restaurante americano, né? Ou num restaurante afegão, né? Eu sei isso porque a característica do sistema é oferecer esses rótulos, né? De visitas dos usuários, quando eles fazem um compartilhamento, né? Então, a gente separou todos os locais que são de restaurantes, né, relacionados com comida, e os locais relacionados com consumos de bebidas, né, em geral, tá? Aí, o que a gente faz, né? A gente cria um espaço onde é um vetor, né, a gente pode pensar que é um vetor, né, onde cada posição aqui representa implicitamente uma pergunta que poderia estar em um survey. Então, para cada usuário, né, é como se eu estivesse fazendo todas essas perguntas aqui para ele. Então, cada usuário ele é mapeado nesse espaço, né? Daí é como se eu estivesse, então, perguntando para ele, você gosta de restaurante brasileiro, né? Se ele visitou um restaurante brasileiro, então a gente fala que ele gosta, né? Então, é isso que a gente assume. Se ele nunca foi no restaurante brasileiro, a gente assume que ele não gosta, tá? Então, é como se fossem as respostas do survey, beleza?
Então, assim, no final, é isso que a gente tem, né? Cada usuário, como vocês podem ver, seguir só uma ilustração, né? Cada usuário ele tem um vetor que pode ser diferente, né? Tende a ser diferente dos outros usuários, né? Representando as preferências, né? De acordo com aquela metodologia de interesse daqueles indivíduos, né? Aí, a gente sabe fazer a localização desses indivíduos, né? Isso o sistema fornece, né? E pela própria atividade do indivíduo, a gente consegue fazer o mapeamento de onde ele reside, né? Então, a gente separou todos os usuários de diversas cidades que a gente tinha interesse em estudar, né? Cidades do Brasil, Estados Unidos, cidades da Europa e cidades da Ásia, tá? São as cidades com mais dados que a gente tinha nessas regiões, né? Então, por exemplo, a primeira linha aqui, nessa matriz, né? É Natal, tá? Então, a gente pegou todos os usuários de Natal que a gente tinha na nossa base e a gente fez uma agregação daqueles vetores que representam as preferências dos usuários, né? Então, a gente tem aqui o comportamento agregado de todos os usuários que a gente tinha de Natal, né? Então, a gente fez isso para todas essas cidades, nesse processo de agregação, né? No final, a gente faz a comparação desses vetores, né? E essa comparação a gente fez aqui com uma similaridade, né? E essa similaridade, que é a similaridade do cosseno, né? Se você nunca viu isso, não tem problema, né? Mas só a interpretação aqui que é importante, né? Essa medida... Luiz? Eu ia comentar que eu não sei se é só para mim, mas está cortando os slides embaixo ali, talvez se diminuiu um pouquinho o zoom, porque ele está mostrando o teu PDF, na verdade. Vocês não estão conseguindo ver a legenda aqui embaixo? Não, está cortando, para mim está cortando no meio, um pouco para baixo do meio do gráfico. Então, peraí. Tava normal aqui para mim, né? Mas veja se melhora aqui. Agora cortou em cima. Talvez você diminui o zoom um pouquinho aí. Isso, ótimo. Deu certo? Para mim melhorou, não sei se o pessoal... Todo mundo está conseguindo ver aí, gente? Se alguém tiver algum problema, pode falar que eu... Aqui tá ok. Tá. Agora. Ótimo. Se por um acaso vocês perderam algum detalhe, eu posso voltar, tá? Não tem problema não, beleza? Mas aí qualquer outro problema visual aí que vocês tiverem também, pode me avisar. Só isso. Tá. Então, só voltando aqui, né? Cada comparação que eu faço, né? Que é um teste de similaridade, né? Eu tenho um valor, né? Esse valor, ele vai de 0 a 1, e quando ele é 1 positivo aqui, ele é representado com a cor preta, né? Que são dois vetores idênticos, né? É o caso onde dois vetores são idênticos. E de 0 a menos 1 representa dois vetores completamente distintos, tá? E a cor mapeada aqui é um vermelho mais escuro, né? Então, veja aqui, por exemplo, eu vou ressaltar aqui na imagem alguns casos interessantes, né? Por exemplo, todas as cidades do Brasil, as cores de similaridade são quase preto, né? São quase idênticas, né? E note que essas cores só são fortes entre as cidades brasileiras. E não, essa intensidade, ela não se manifesta em outras cidades estudadas, né? Que é essa região aqui. Já que nos Estados Unidos é o mesmo fenômeno. Então, todas as cidades dos Estados Unidos, né? Miami, Nova York, Chicago, entre outras, elas são similares entre si. E a gente não observa esse mesmo fenômeno, né, na mesma intensidade para outras cidades, né? A mesma coisa para as cidades da Indonésia que a gente estudou e as cidades japonesas. Então, qual que é a mensagem aqui, né? Todas as cidades onde a gente tinha representantes do mesmo país, né, que são esses casos ressaltados, elas tendem a ser mais similares entre si, né? Então, isso é muito interessante, porque
essa metodologia, ela sugere, né, que a gente está conseguindo capturar características que são intrínsecas dos habitantes desses países, né? Então, isso indica que esse dado, né, e a metodologia que a gente aplica, ele tem uma expressividade que é similar ao que a gente obteria com um survey tradicional, né, um questionário tradicional, né? Certo? Então, isso aqui é que eu estou chamando de avaliação espacial, né? Aí, se a gente olha, por exemplo, no tempo, né, uma avaliação temporal, né, a gente vê que o tempo também ele é muito importante, é uma dimensão que ela é muito importante, né? Então, aqui é um exemplo do Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, para uso de restaurantes, tá? Em dia de semana. Então, se a gente olhar essa figura aqui com atenção, né, ela representa horas do dia, né, então as 24 horas, e um volume de check-in normalizado, né? Check-in é o dado compartilhado no Foursquare, o volume de dados, né? Normalizado, então todos vai até 1 aqui, né? Aí, por exemplo, o Brasil, o pico, né, de compartilhamentos, né? Então, compartilhamento de dados aqui a gente interpreta como uso de restaurantes, né? Então, o uso de restaurantes aqui do Brasil, ele tem um pico por volta de 12, 13 horas, né? Já a Inglaterra e os Estados Unidos, o pico é mais tarde, né? Mais por volta do horário do jantar, né? Veja que o horário do almoço aqui não é muito importante nesses dados, né? Isso reflete uma característica que é comum nesses países, né? O Brasil, ele tem uma importância muito grande para o horário do almoço, né? Já o jantar, nem tanto. Então, assim, geralmente, né, se você não almoça, no Brasil, se você não almoça um dia, algo está errado, né? Ficou um dia meio estranho. Enquanto que aqui não, por exemplo, no Canadá é a mesma coisa, né? Eu já entrei um pouco nessa lógica. Por exemplo, hoje eu comi um sanduíche, né? E é basicamente isso que eu faço todo dia. Mas o jantar é muito mais importante. O jantar é como se fosse o nosso almoço, onde o pessoal come mais, né? Então, essa é uma característica que se manifesta também, né? Ou seja, o tempo é importante, né? Aí, o que a gente fez? Então, veja que aqui eu estou simplificando demais, né? Senão, a gente pode ficar falando aqui horas e horas, né? Quem quiser saber mais detalhes de como que a gente chega nesse ponto aqui, aquele trabalho que eu apontei, ele tem muitos detalhes, né? Mas, assim, o que a gente fez, então, foi a gente juntou as análises espaciais com as temporais, né? E criou uma metodologia que faz separação cultural, tá? Aqui um exemplo, né? Assim, cidades que a gente analisou, né? A gente demonstra o poder dela, por exemplo, de separar cidades que são claramente similares, né? Comparadas com as outras. Por exemplo, todas as cidades do Brasil, todas as cidades dos Estados Unidos, né? Todas as cidades asiáticas e todas as capitais europeias são separadas de forma automática, né? Então, a gente colocou todas as cidades num saco, né? A gente pode pensar assim, e a nossa metodologia, ela faz essa separação. Então, essas cores aqui, símbolos, são grupos que a metodologia identifica, né? De forma automática, tá? Mesma coisa para bairros, tá? Então, a gente pegou bairros de Londres, Nova York e Tóquio, e a metodologia também, ela faz a separação. Então, os bairros de Nova York foram separados, Tóquio e Londres, tá? E se a gente pega por país, tá? E faz a comparação com esse World Value Survey aqui, que é um trabalho, né, que ele é feito ao longo de vários anos, né, para tentar fazer um mapeamento cultural do mundo, né? O nosso resultado é praticamente o mesmo desse estudo, né? Que isso realmente é surpreendente, né? Porque a gente estava falando de um volume de dados temporal muito menor. Aqui esses surveys, eles são tipo, a cada 4 anos, né? O pessoal
faz uma atualização, mais ou menos, né, cada vários anos, né, e aqui a gente, com uma janela bem menor, teve um resultado muito similar. Então, isso é muito forte, né. Bom, de 2017 para cá, a gente vem trabalhando nessa frente de diversas formas, né. Por exemplo, recentemente a gente pegou dados dessa rede Untapped, não sei se vocês conhecem, né, mas é uma rede para quem gosta de cerveja, né. Ela basicamente você pode falar a cerveja que você está tomando, né, para os seus amigos. Então, a gente aplicou mais ou menos a mesma metodologia, né, só que as cidades agora elas são representadas por estilos de cerveja. Né, então, todas as cidades é a mesma ideia, né, a gente tem esses vetores, né, onde como se a gente estivesse fazendo uma pergunta para quem mora em uma determinada região, né, você gosta de Pilsen? Você gosta de Dark Ale? Né, então, de acordo com o uso do sistema, a gente preenche esses vetores, né, e a gente vê que esse dado também tem essa característica, né, de fazer boas separações de áreas que são culturalmente similares, né. E também, por exemplo, um outro trabalho que a gente acabou de fazer, né, inclusive nem foi apresentado ainda, ele vai ser apresentado mês que vem, tá? Foi aceito no SOC Info. Aqui a gente está estudando a mobilidade de turistas, tá? Por exemplo, a gente fez um mapeamento de brasileiros que foram em outros países, né, e outros países que foram em outros locais também, inclusive no Brasil, né, e estuda mobilidade, tá? Então, uma coisa que a gente aprendeu foi o seguinte, brasileiro, ele tende a ser mais similar da cultura que ele está visitando, quando comparado com outros países que a gente estudou, né? Então, por exemplo, quando comparado com o Japão, o Brasil é muito mais similar, ele assimila muito mais a cultura do local que ele visita do que o japonês, por exemplo. O japonês, ele tende a levar o Japão para onde ele vai. O brasileiro, não, ele se aproxima muito mais do local onde ele visita, né? Então, veja, pessoal, que esses estudos, né, eles abrem um leque de oportunidades, principalmente para recomendação, né? Por que a gente está querendo fazer estudos de diferenças culturais na computação, né? É uma pergunta válida. Além de auxiliar esses métodos tradicionais, né, a gente tem a chance agora de desenvolver novos mecanismos que podem ser mais eficientes, né? Por exemplo, em termos de recomendações de atividades turísticas, por exemplo, né? Ou se você pensa naquele estudo que eu apresentei primeiramente, né? A gente pode, talvez, desenvolver novas ferramentas para recomendação de áreas, né? Dado que eu sei que usuários de certos locais tendem a ter gostos similares com outros usuários, né? Eu posso criar um novo mecanismo que recomenda a área. Isso não existe ainda, né? Então, nesse ponto que a gente sempre tenta chegar, né? Então, a gente está fazendo o fundamento, né? Pesquisa mesmo, mas que pode levar a novas ferramentas, né? Novos serviços, tá? Alguma pergunta até agora, gente? Tranquilo, professor. Só a curiosidade mesmo. Segue aí. Beleza. Então, mais um trabalho aqui, né, que eu apresento mais detalhes, né, é esse que também a gente fez recentemente com alguns colaboradores, né, então é o meu aluno, né, o Jordan, e um parceiro meu lá da UTF, e da Michelle, que é de Stanford, né, nos Estados Unidos, tá? Então, esse trabalho aqui, em particular, é uma coisa nada a ver. Então, eu peguei um outro exemplo bem distinto, né, para ilustrar outra frente de trabalho, né, que agora eu estou falando de polarização. No caso aqui, polarização política, tá? Mas veja que polarização é um tema amplo, né? Então, a gente tem polarização não só política, mas a gente está concentrando mais em política no momento, tá? Então, o foco desse trabalho foi analisar o engajamento no Twitter de usuários, né, com relação
as eleições presidenciais de 2018 do Brasil, tá? Em particular. A gente está estudando eleições canadenses também agora, mas esse trabalho aqui, ele é sobre o Brasil, tá? Bom, então, a gente fez uma coleta de aproximadamente 36 milhões de tweets, todos relacionados com política, tá? De alguma forma. Então, essa é a distribuição dos dados, né? Aqui eu tenho os dias, no eixo X, e o Y, o volume, né? Então, assim, a gente está cobrindo o primeiro turno, né? O segundo turno, que é onde a gente está concentrando mais as análises aqui, e após o segundo turno, tá? Então, veja que é uma distribuição que é esperada, né? O segundo turno é onde a gente tem uma maior atividade. Depois do segundo turno, né, isso acaba se enfraquecendo, e é natural, né? Então, chega num ponto aqui que quase não temos mais dados, né, porque o assunto morre, né? Bom, então essa base aqui de dados, a gente tinha aproximadamente 114 mil hashtags únicas, tá? E o que a gente precisava fazer nesse momento, né, de posse dessas hashtags únicas, é fazer uma classificação delas, tá? Em direita, esquerda ou indefinido, né? Só que fazer isso manualmente era muito complicado, né? Então, o que a gente fez foi pegar as 100 hashtags mais populares, né? Por exemplo, a mais popular foi a Bolsonaro 17, e ela tinha mais ou menos 120 mil tweets relacionados com que usaram essa hashtag, né? Então, a gente pegou as 100 mais utilizadas e fez uma classificação manual com voluntários que não faziam parte dessa pesquisa. Ou seja, para tentar minimizar qualquer enviesamento que a gente mesmo tem, né? Então, a gente chamou voluntários para fazer essa avaliação, né? Independente. Então, os voluntários, eles tiveram 76 concordâncias, né? A gente pediu para eles classificar essas hashtags em incertas, esquerda ou de direita. Então, 76 hashtags, as pessoas concordaram. Então, todos falaram que é a mesma coisa, né? Então, a gente concentrou nessas 76 concordâncias, tá? Para minimizar qualquer ruído também que poderia ter, né? Se não tivesse essa concordância aqui, tá? Aí, o que a gente fez, né? Com o intuito ainda de fazer a classificação das hashtags, né? A gente criou uma rede de concorrência de hashtags, né? Essa rede aqui, cada nó é uma hashtag, e a gente cria um link, né, entre os nós, se as hashtags foram usadas conjuntamente no mesmo conteúdo, né? O conteúdo aqui é o tweets, né? O tweets, eu acho que todo mundo conhece, né? Mas caso você não conheça, ele é simplesmente uma mensagem que o usuário gera, né? Com um conteúdo limitado. E ele pode criar essa ideia de hashtag. Hashtag é um label que você coloca na sua mensagem, né? Então, eu posso criar uma mensagem qualquer e colocar N hashtags na minha mensagem, né? Então, se eu faço todas as hashtags que eu coloquei na minha mensagem, eu vou ter links entre esses nós que representam, então, essas hashtags aqui, né? Dessa forma, né, quando a gente tem essa rede, a gente usou essa rede de concorrência para fazer a classificação das hashtags que eu não conhecia. Então, a gente montou essa rede, algumas hashtags eu já tinha o label, né, delas, outras não, e a gente usou um método que já é conhecido da literatura para classificar o resto das hashtags, né? Mas eu já tinha sementes. Essas sementes mais populares, a gente classificou elas inicialmente, né? Então, após esse processo aqui, a gente conseguiu classificar quase 79 mil hashtags, tá? Aí a gente só concentra nessas, só tweets que tem pelo menos uma dessas hashtags que foram classificadas, tá? Beleza? Em seguida, o que a gente faz? Então, agora, o que a gente tem, né?
se é uma hashtag de direita, esquerda, ou se ela é neutra, né? Aí a gente criou um score que é bem simples, né? Que é, inclusive, baseado na literatura também, de um outro trabalho, né? Estão me ouvindo aí, gente? Tudo certo. Veio uma mensagem estranha aqui do Jits. Então, beleza. Aí, esse é um score bem simples, né? Que eu pego o número de hashtags de esquerda que um certo usuário usou, né? Na verdade, o número de direita menos o de esquerda, né? O número de hashtags de direita menos o de esquerda, dividido pelo total, né? Que poderia, no total, incluir o neutro também, né? Que é direita, esquerda e neutro, né? Então, é um score que é simples, bem intuitivo, né? Onde ele é limitado a -1 e 1, né? Então, -1 aqui, ele é uma hashtag, a pessoa só usou hashtags negativas, né? E +1, a pessoa só usou, hashtags de esquerda, né? Pensando em análise de sentimentos aqui, né? Mas o contexto aqui é outro, né? Então, -1 que representa que a pessoa usou só hashtags que a gente está falando que é de esquerda aqui, né? E +1 são hashtags de direita, tá? E nessa escala, a gente dividiu aqui o meio, né? Essa parte central aqui, dizendo que ela é neutra. Né? A pessoa que ficou muito próximo de 0, então a gente encara que essa pessoa, ou qualquer entidade, né? Ela é neutra, tá? Ela não tende a ser polarizada para nenhum extremo aqui, né? Beleza? Aí o que a gente faz na sequência, né? Então, agora, a nossa rede, a gente tem nós, que são indivíduos, né, da rede, né, que a gente tem, e a gente tem a classificação, se esse indivíduo ele é de esquerda ou direita, ou se ele é neutro, né? E, basicamente, o que a gente faz é uma conexão, a gente representa a interação, né? E a interação é em termos de retweets. Retweet é a ação de você ler uma mensagem dessa do Twitter, né? E fazer a replicação dela na sua rede, né? Então, isso que é um retweet. Na coleta que a gente tinha essa informação. Então, a gente consegue construir essa rede, né? Que representa esse engajamento, né? Então, por exemplo, se eu gero um tweet, se outras pessoas compartilharem o meu tweet, né? Elas estão fazendo esses retweets. Aí, no grafo final, teria uma aresta, né, entre eu e as pessoas que compartilharam o meu conteúdo, né? Então, isso que é o grafo de engajamento, né, que eu estou falando aqui, tá? E esse grafo, ele pode ter pesos, né? Então, peso aqui representa o número de vezes, por exemplo, que eu fiz um retweet de uma certa entidade qualquer. Se eu fiz mais de uma vez, eu tenho um peso nessa aresta, né? Que representa essa interação, né? Beleza? Bom, no final, né? Então, a gente coloriu, né? Cada nó ele pode ser da cor, de acordo com essa escala aqui, né? Então, muito vermelho, ele é a pessoa que só usa hashtags de esquerda, né? Ou muito azul, um azul mais claro, ele são nós, né? Que só usam hashtags de direita. E se é mais escuro aqui, né? Próximo do tom preto, uma pessoa neutra, né? Aí, essa é a foto da nossa base, né, após essa geração do gráfico de engajamento, né? E é bem interessante a gente olhar para essa imagem, porque tem coisas interessantes acontecendo aqui, né? Primeiro, a gente observa que tem esse fenômeno, né, de separação. Tá vendo? Que curioso aqui, ó, existe um
um componente muito bem conectado, né, que é basicamente vermelho, claro, né, separado de um componente também muito bem conectado entre si, que é mais azul, né. O que isso representa, né? Representa que a maioria das conexões, né, que a gente está mapeando aqui são retweets, né? Então, esse engajamento entre usuários, ele é muito mais forte se eu tenho uma opinião parecida, né, com a outra pessoa, né? Então, a gente tem menos arestas entre essas bolhas, né, se a gente pensar dessa forma, né? Mas muito mais arestas entre essas pessoas que compartilham, que a gente assume que é a mesma opinião, né? Então, isso é muito curioso, né? Disso aparecer, né? Esse fenômeno não é novidade, tá? Ele, inclusive, já tem um nome para isso, que é câmara de eco, né? Então, Barberá, em 2015, né, já identificou isso em outros contextos, né? E deu esse nome para esse fenômeno, né? Mas é muito interessante a gente conseguir fazer esse mapeamento, né? Por quê, né? Principalmente por causa disso aqui, ó, né? Existem pontos que eles são bem centrais, né? Que eles são importantes, pontos de interconexão, né? Que eu já chego lá, né? O que eu quero dizer com isso? Então, assim, só para a gente ver um pouco mais desses dados, né? Então, aqui eu separei por semana, tá? 6 semanas que a gente tem de dados, e aqui a distribuição da polaridade, né? Então, a distribuição da polaridade segue aquela escala que eu falei para vocês, de -1 a 1, certo? Para semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. É legal ver, assim, a distribuição é muito parecida, né? No período de eleição. Então, só lembrando aqui, semana 5 e 6 já é depois das eleições, né? Semana 4 já é quase antes do dia ali da votação, né? E veja como que a polarização está bem mais acirrada aqui, né? Inclusive, tem até uma maior atividade de usuários que foram classificados como azul aqui, né? No caso de direita. E aqui mostra a interação, né? Semana a semana também. E aqui é uma matriz, né? Onde eu estou ressaltando, né? Então, se a cor ela é mais forte aqui, nesse heatmap, significa que eu tenho uma maior interação entre pessoas que têm essa polaridade, né? Então, aqui, ó, por exemplo, nessa primeira figura, né? Esse ponto aqui, que representa a interação entre pessoas com a polaridade 1 positivo, né? Com pessoas de polaridade 1 positiva é bem forte, comparado com as outras, né? Porque a cor é mais escura. Então, veja que tem essa concentração aqui, né? Essa tendência de concentração, né? Polaridades similares tendem a engajar mais entre pessoas que têm a mesma polaridade, né? Por exemplo, aqui, ó, -1 com -1 é super forte o engajamento, né? Então, se é uma pessoa extrema de um lado, ela tende a compartilhar e engajar muito com o conteúdo que é extremo do mesmo lado, né? Então, isso aqui é como se fosse aquele ditado, né? A verdade que eu quero ouvir, né? Ou seja, a gente fica preso numa bolha, né? E a circulação de ideias, ela fica muito limitada. Eu só me interesso e engajo com aquilo que eu quero acreditar, né? Então, meio que essa ideia aqui, né? Então, voltando para aquele ponto, né? Se a gente dá um zoom aqui nesse grafo, né?
eu vejo que aqui tem um ponto, por exemplo, que ele é muito central, né? Aqui. Se eu calcular o betweens, né, que o betweens ele expressa a centralidade em termos de conexões, nesse caso aqui, né, ele faz muito mais pontes, né, ele é um ponto, se eu desconecto esse nó aqui, né, eu tendo a, talvez, até desconectar boa parte da rede, né. Então, esses nós, eles são muito importantes porque eles conectam regiões distintas da cidade. Ele tem esse papel, né? E um deles, esse nó aqui com maior betweenness, né? Tá? Inclusive, ele é classificado como neutro aqui, né? É o G1. É o G1, o portal de notícias G1, né? Então, assim, é isso que a gente está nesse momento. Então, essa pesquisa, ela está em andamento ainda, né? A gente tem algumas novidades, mas a gente não finalizou ela ainda, né? Aí essa é uma pergunta que a gente tem, né? Será que isso é uma luz do final do túnel, né? Porque, em última instância, o que a gente quer é entender esse mecanismo, né? Como que a gente faz, por exemplo, se é que isso tem como ser entendido, né? Com o que a gente tem, para minimizar esse efeito de bolhas, né? Como que a gente aumenta esses pontos de interconexão, né? Porque é isso que a gente acredita, né? A gente acredita que esse fenômeno aqui não é benéfico para ninguém, né? De ser ultrapolarizado, assim, né? Como que a gente faz para tentar minimizar, né? Esse fenômeno? Porque eu acho que é por aí que a gente pensa seguir, né? E essa é uma indicação que a gente tem, né? Talvez, né? Mídia tradicional, ela tem um papel que é importante, né? Aqui para que isso aconteça. Então, talvez a gente precise, não sei ainda dizer se é esse o caso ou não, né? Mas talvez o que a gente precisa é de maiores investimentos em bons veículos de alta qualidade, né, de informação, né, tradicional, que eu estou chamando de mídia tradicional aqui, né, não necessariamente uma pessoa que tem um blog qualquer, né, a gente está falando de entidades focadas em, talvez, trazer, comprometidas com a verdade, com conteúdo de qualidade, né. Bom, então é isso, né, então será que a gente consegue entender o que melhora esse mecanismo de ponte, né, que a gente gostaria que tivesse, né, naquela rede, por exemplo, né? Então, é isso essa é a pergunta, né? Bom, já acho que já falei demais, né, gente? Só para fechar aqui, o agradecimento, né, que hoje em dia, assim, sem os meus estudantes, né, boa parte dessas pesquisas não seriam feitas, né? Então, agradecimentos para alguns deles, talvez alguns, essa lista está um pouco desatualizada, né? Tem novos estudantes agora, mas já deixo um agradecimento aí, tá? Então é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, não quiser falar agora, né, pode me mandar um e-mail, tá? Aqui tem meu link. Meu e-mail está lá. Qualquer, né, sugestão, dúvida, se quiser visitar a universidade também, quando eu voltar, né, no ano que vem, né, a gente pode marcar isso também, tá bom? Beleza, Thiago, muito obrigado por trazer esse conteúdo que está super atual, né? A gente está aí o tempo todo falando de grandes volumes de dados, de informação, de extração de dados, né? E conseguir gerar alguma coisa útil no meio de tantos bits e bytes que estão sendo armazenados aí, às vezes até aleatoriamente, né? É um tema super, super interessante. Pessoal, perguntas aí? Dúvidas? Comentários, né? Eu tenho uma pergunta, Luiz. Pois não, Marco. Tiago, as regulamentações que estão surgindo agora, por exemplo, como o LGPD aqui no Brasil, que tenta trazer mais
deixar mais anônimas as informações, elas ameaçam de alguma forma esse tipo de estudo como o seu? Ótima pergunta, né? Um ponto que eu assim, não mencionei muito, né? O que a gente faz é agregar dados, né? Então, por exemplo, naquele primeiro estudo que a gente fez, que a gente tem interesse em fazer uma agregação, né? Então, na maioria dos casos, não saber exatamente quem é a entidade não é muito importante, né? Então, assim, boa parte do que a gente tem interesse não seria afetado, né? E o que a gente tende a fazer também, independente se a gente tem essa informação ou não, é a fazer a gente anonimiza, né? Para evitar qualquer problema, né? De quebra de privacidade. Então, uma coisa que a gente é muito preocupado, né? Com isso, né? Então, usuários que não são empresas ou entidades, a gente faz a anonimização, né? Por exemplo, naquela rede dos tweets, né? A gente não tem interesse em entender quem são usuários particulares, né? Mas entidades, a gente mantém esse nome, né? Entidade pode ser, por exemplo, não só entidade empresarial, mas alguma entidade que ela é pública, né? Então, isso a gente mantém. E geralmente a gente já tem isso mapeado, né? Quem são as entidades de algum aspecto, né? Que a gente tem interesse em estudar, né? Então, mais uma pergunta? Eu tenho duas perguntas. Primeiro esse processamento de dados que foi feito ali, nessa mineração no Twitter, relacionado à política. Em algum momento foi levado em consideração ou analisado, ou qualquer ponto em relação a perfis fakes que podem ter, de certa forma, né, inflado esses dados, não por inflar os dados, mas sim por espalhar o que eles queriam na rede, né? E a outra pergunta é se você já fez algum estudo ou alguma conversa sobre alguma iniciativa envolvendo cidades inteligentes, que o meu projeto de pesquisa envolve, e tem muita coisa em cidades inteligentes que fala sobre a agregação de dados de redes sociais. Thiago, tá ouvindo? Thiago? Acho que deu uma Cortou, né? Deu uma parada aqui. Você ouviu a pergunta do Diogo? Não, é o Victor. Ele não tá respondendo, não. Ah, oi, Victor. Tudo bom? Ele não tá respondendo, né? Acho que deu uma caída aqui, né? Alô? Ô, Thiago. Ó, Ouvindo, né? Eu acho que caiu do meu lado, não sei. Eu perdi metade da pergunta. Se puder, quem fez a pergunta, se quiser repetir. Mas posso repetir. A primeira pergunta é sobre aquela mineração de dados políticos no Twitter, se foi levado em consideração ou analisado algum aspecto sobre possíveis perfis fakes que podem ter, de alguma forma, com o intuito de gerar dados na rede e acabar inflando esses dados da sua pesquisa. Sim, e a segunda pergunta é se você já teve algum estudo, alguma iniciativa ou alguma conversa com alguém envolvendo cidades inteligentes. É o tema da minha pesquisa de mestrado e muitas vezes fala sobre a agregação de dados de redes sociais. Uhum. O primeiro ponto é também bem relevante, né? Eu até esqueci de mencionar ele. Obrigado por lembrar, inclusive, né? A gente não tratou possíveis fakes, tá? E a gente sabe que eles estão ali, entendeu? Eu não tenho certeza se eles seriam uma ameaça naquele caso, né? Porque como a massa de dados, no geral, é bem maior, né, do que a massa de fakes que a gente acredita, né? Então, a mensagem, no geral, acho que ela ficaria a mesma. Por exemplo, aqui eu estou falando de mensagem geral, são as bolhas, por exemplo, né? As entidades em particulares que inflam, elas estão ali, né? Nesse trabalho, nessa evolução que a gente está fazendo, a gente já trata isso, né? Essa remoção, principalmente aqui no Canadá, em dados internacionais que a gente está analisando, né?
Mas naquele trabalho a gente não excluiu os fakes. E, de fato, pode ter alguma influência, sim, né? Mas, como eu falei, eu acho que não seria, eu não atrapalharia a mensagem geral, né? Aquele caso em particular. Com relação a conversa sobre cidades inteligentes, né? Isso é um tema, né, que tudo que eu faço é muito conectado com isso, né? Então, isso eu estou em constante conversas com várias pessoas, né? Em Curitiba é interessante porque tem uma abertura muito grande com a própria prefeitura, né? Então, vários órgãos da cidade, eles são sempre abertos a essa discussão, né? Então, é bem comum a gente ter estudantes, né, que são ligados, por exemplo, a entidades que cuidam da água, cuidam do planejamento, né? Então, eles sempre estão em contato com os nossos programas, né? E vira e mexe, então, a gente tem conversas com essas pessoas